Iniciamos mais um podcast da Coluna do Nené, áudio e vídeo. Hoje, com convidados especiais, gente que faz o dia a dia da nossa cidade e do nosso estado. Gente que é pequena, gente que é média, e é isso aí que nós vamos abordar hoje. Nós vamos falar com os lojistas que enfrentam e que enfrentaram esse problema que o Rio Grande do Sul está atravessando e que atravessou. Eu costumo não apresentar meus convidados, porque eu acho uma coisa muito maçante a gente começar a dizer assim: está na minha frente um fulano de tal que nasceu em 1925, é filho de não sei quem, formado não é. Então, eu prefiro que cada um se apresente e a gente, como isso aqui não tem pauta, nós vamos falar aquilo que nos ocorrer e aquilo que for melhor para a nossa audiência. Então, eu começo pela minha esquerda. Se apresente, por favor. Bom, então, nem sei quem eu sou mais nessa atual conjuntura, né? Eu sou a Silvia Rachevski Lemos, trabalho no Shopping Total desde 1904. Já que tu falou, né? Pessoas que vivem há tanto tempo. Atravessei a primeira enchente, a segunda, a terceira. Pior que essa daqui eu literalmente atravessei de barco, né? Tive que sair do nosso prédio de barco mesmo, enfim. E trabalho no Shopping Total, então, com esses lojistas maravilhosos, entre outros, né? Mas desde a inauguração, desde a implantação do shopping, eu saí uma época, né? Como tu sabe bem. Depois eu voltei e faço a gerência de marketing e gerência comercial do Shopping Total, além de enlouquecer na vida, né? Do shopping. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Bom, sou Carlos Klein, filho do Paulo e da Nena, pai da Luísa e do Arthur, empreendedor no Shopping Total. Iniciei minha vida de empreendedor no Shopping Total, né? Pela facilidade que o shopping oferece para quem quer iniciar um negócio. Empreendedor de quê, cara? Comecei com uma loja de moda feminina de 13 metros quadrados, roupa social feminina. Social feminina. Roupa social feminina. Então, tinha 13 metros, a minha segunda loja, 7 a 8 meses depois da primeira, a gente abriu a segunda. Essa primeira loja ficava no segundo andar, depois abrimos outra de 10 metros quadrados no primeiro andar. Ele era uma criança, tá? Desculpa interromper no meio de uma apresentação. E aí, hoje eu sou proprietário da Via Condote, tem 3 lojas, Shopping Total, que é nosso shopping no Centro Histórico. 2 lojas foram inundadas aí nessa tragédia climática. Quais? A loja de Canoas, do Canoas Shopping, entrou água, uns 60, 70 centímetros de água dentro do shopping. E a loja do Centro Histórico, na Galeria 7 de Setembro, ali na Siqueira Campos. Essa foi mais afetada, entrou 1,60 m, 1,70 m de água dentro da loja. E faço parte das entidades, Cindy Lojas e CDL Porto Alegre, trabalhando sempre para tentar melhorar cada vez mais o nosso varejo gaúcho, que é tão qualificado. Meu nome é Luciana Posa, nasci e cresci dentro de loja, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Hoje, junto com a minha irmã e sócia, a gente tem 3 lojas em Porto Alegre. Também estou no Total desde a inauguração. Na Zenha desde 1980, que era uma loja que foi fundada pelo meu pai. E na 24 Zenha, de outubro... quando tinha Lu ainda? Filas da Casa Lu. Eu era uma cliente e lamento muito. Aquele das 5 da manhã. Às 5 da manhã para a fila da Casa Lu. Uhum. E também, assim, é uma luta constante, porque varejo sempre em movimento, sempre em modificação, a gente sempre tendo que se reinventar, porque não é uma coisa fácil, né? Mas eu gosto e tem que gostar, realmente. Legal. Meu nome é Guilherme Ramos, eu sou o caçula. Não, tem gente que entrou depois de mim, 3 meses no Shopping Total. Eu tenho uma barbearia, são 2 unidades agora, né? Uma na Zona Sul e agora no Shopping Total. E me empreendo há 10 anos, mais ou menos. Antes eu vim do mercado financeiro, né? E... Veio do mercado financeiro? Eu trabalhava em banco, 18 anos em banco. E aí caí
nessa vida de empreendedor. O cabelo foi porque tu cortava os créditos? Ou... Não, também. A minha esposa é do ramo, e aí me incentivou a ir pro ramo, e eu fui começando, né, devagarinho, gostei, e tô aí até hoje. Não corto mais cabelo, né? Ainda juntos, tu e a tua esposa? Na Zona Sul, ela tem o salão de beleza atrás da barbearia. É junto, mas separado. E aqui que não, que aqui veio, no Shopping Total, veio só a barbearia. Por enquanto. A esposa dele era do ramo e ele é da Ramos. Da Ramos. Silvia, então vamos conversar por ti. Ai, Nenê. Tem uma frase que diz assim: a dificuldade é uma desculpa que a história nunca aceita. É verdade? Dificuldade é uma desculpa Que a história nunca aceita. Dificuldade, acho que ela não é uma desculpa, ela existe, né? A questão é como enfrentar e como superar as dificuldades. Então, eu acho que não é desculpa, é um fato, né? Muitas vezes. O que a gente não pode, e eu vou falar por mim, assim, né? O meu perfil, até ontem a gente estava conversando, casualmente o Carlinhos estava junto ali na praça de alimentação do shopping. Tem pessoas que têm perfis, né? De ir para a linha de frente, de atuar, Então, no momento de dificuldade, tem pessoas que conseguem se mover mais e mais rapidamente. Tem outras que congelam, tem outras que ficam na expectativa, tem outras que, enfim, né? Então, é muito de acordo com o seu perfil. Eu tenho um perfil, que tu me conhece bem, de fazer, de estar na linha de frente, de acontecer, né? E em momentos de dificuldades, eu acho que eu faço isso, talvez com mais aceleração até, né? Eu não tenho um perfil de vitimismo, e tem pessoas que têm, né, essa questão toda, né, de dizer, o mundo está caindo, mas é que foi Deus que quis assim, ou isto ou aquilo. Então, agora, a gente não pode negar que existem dificuldades, a gente não pode negar os problemas, muito antes pelo contrário, né? Então, o meu perfil é entender que tem um problema, entender a dificuldade dessa questão toda, e buscar planos e maneiras e formas de voar, né? De ir para frente, de buscar talvez outras dificuldades para superar até uma outra maior, né? Carlos, na tua apresentação, tu comentou que faz parte de diretoria de CDL, de FCDL, enfim, também um membro atuante entre aspas, um voluntário para fazer as coisas acontecerem e terem sucesso. Tu acha que a atuação das entidades é o suficiente ou foi suficiente para enfrentar esse momento que nós estamos vivendo? A atuação das entidades vai de entidade para entidade. As entidades que eu participo, ela é incansável na busca de soluções, né? Nós, infelizmente, não conseguimos, muitas vezes, atingir os objetivos porque dependemos, né, principalmente numa catástrofe inédita como essa, de proporções inimagináveis, né? A gente depende muito daqueles que dominam 50% do PIB do país, que são o setor público. Se a gente pegar e somar os 35% de carga tributária e mais o que as empresas públicas representam, né, de atuação no país, são 50% na mão do setor público. E é impossível o setor privado sozinho conseguir transpor uma barreira dessa dimensão. Então, e aí chega onde as coisas travam, né? Como a Silvia falou há pouco, tem pessoas que têm atitude na hora de uma dificuldade, rápida, agilidade, né? E se colocam na linha de frente, e tem perfis que são mais lentos, e essa lentidão ela atrapalha muito aqueles que precisam estar do apoio e do suporte, né? De quem realmente domina, né, os recursos numa hora dessa. Então, se eu posso dizer que pela minha experiência e pelas entidades que eu participo, que as atuações têm sido bastante intensas, mas ficam frustradas porque a gente não consegue ter a mesma repercussão, né, e a mesma agilidade de quem está do outro lado da história. Eu acho que não é suficiente, né, a ação das entidades, mas são fundamentais até pelas diretrizes que eles dão, assim, pelo suporte.
né? Por toda uma orientação, assim, de pessoas, lojistas completamente perdidos, sem saber por onde começar, né? O que eu tenho que fazer agora, né? Tu te perdeu, Luiz? Não. Não tive nenhum dano diretamente, assim, com função dessa enchente. Assim, já passei por outras tragédias. E o teu quadro de pessoal? Graças a Deus também não. Eu tive uma funcionária que não pôde vir trabalhar em função do deslocamento, mas perdas, assim, não. E como é que tu enfrentou, como é que tu te sentiu nesse momento, nesses 30 dias? Como empresária, não como não, a gente se sente impotente por não poder fazer tudo ao mesmo tempo, tudo que tem que ser feito ao mesmo tempo, né? E, ao mesmo tempo, assim, se estabelece as prioridades, assim, o que é o principal, o que eu preciso fazer para continuar vendendo, porque mesmo não atingidos, todo o comércio foi impactado, né? Todo o comércio de Porto Alegre. E depois começa a surgir aquilo, e eu já ouvi isso em outras conversas, né? A culpa de quem não foi atingido por estar podendo vender, por estar podendo abrir o seu comércio e manter funcionando. Tu concorda? Tem um dirigente de entidade que disse que o lucro do momento é um lucro envergonhado. Concorda com isso? Não, porque eu estou fazendo o que eu sempre fiz a minha vida inteira, né? Eu não roubei, eu não joguei água no vizinho para poder vender mais ou menos, né? Quer dizer, eu faço parte de uma rede de lojas e de outros lojistas também que precisam continuar vendendo até para movimentar o comércio local, para manter os empregos e para ajudar a fazer a roda continuar girando. E atender quem estava precisando, quem perdeu Exatamente, tudo, né? Eu atendi muitas doações, a gente colaborou muito com isso também. Fui em abrigos fazer as entregas, fomos pontos de coleta, né? Foi muito que a gente vinha falando no caminho, né? Assim, estava perguntando, o que tu perdeu? Perdeu alguma coisa? Todos nós perdemos alguma coisa, né? Direta, foi bem o que o Ramos falou, direta ou indiretamente. Agora, se tu não perde objetivamente alguma coisa, tu tem loja aberta, tu tem produto para vender, tu tem equipe que precisa faturar. Por que ter vergonha? Por que não vender? Não foi vamos usar uma palavra forte, não foi uma morte geral de uma história. A expressão que ele falou foi lucro constrangedor. Não, assim, nenhum lucro é constrangedor desde que ele seja honesto. Exatamente. Exatamente. Assim, essa crise climática, essa crise climática, eu classifico ela em 4 ondas. A primeira onda foi a onda da água que invadiu os bairros, invadiu as cidades, invadiu as casas. As pessoas foram para cima do telhado e aí naquele momento fez toda a diferença as pessoas que puderam participar dos resgates. Então era a onda dos resgates. A segunda onda foi a onda do acolhimento, porque as pessoas saíram de casa só com a roupa do corpo, e aí entrou o papel de shopping, entidades, de buscar mantimentos, abrigo e conforto, para oferecer um mínimo de conforto e de condições para essas pessoas que tiveram que ir para um ginásio, para um espaço, para ser acolhidos e passar, né, esperar a água baixar para conseguir voltar para a terceira onda, que é a onda da limpeza. Que é o que a gente está vivendo agora, a maioria das pessoas está vivendo agora. É a onda de limpeza, a onda de chegar para casa, enxergar aquilo que perdeu, e aí vem aquele impacto, né, emocional e financeiro, econômico. E depois nós estamos tendo já, iniciando a 4ª onda, que é a onda do impacto econômico. Que assim, empresas e pessoas perderam tudo e agora elas precisam recomeçar, e a gente não pode permitir que essa onda econômica, de impacto econômico negativo, seja permanente e demorada, porque senão vai ter maior dificuldade de a gente se recuperar dela. Tem muito lojista que não vai conseguir esperar o recurso, né? Se demora muito. Não, o sentimento de ajuda do governo, estado, prefeitura. E aí é decisivo para essa 4ª onda passar assim de forma amena, né, o mais rápida possível, que a economia ande. Então, aquele consumidor que se sente constrangido em sair para jantar, que se sente constrangido para sair agora para fazer a sua festa de aniversário num restaurante com a família, ele vai fazer parte do problema. Ele não vai fazer parte da solução.
E nós precisamos que agora que todo mundo que não esteja, que não teve a casa impactada, que não está lá na construção, na limpeza, né, dos seus imóveis e das suas lojas, nós precisamos que essas pessoas sigam consumindo, porque ela vai movimentar toda a economia, que vai impactar financeiramente naquelas pessoas que estão lá precisando agora do emprego e da renda. Porque o que a gente não pode ter agora é ter uma onda de desemprego, né, para que as pessoas percam a renda e não possam recomprar as coisas que elas tanto precisam, que elas levaram uma vida inteira para construir e para juntar, e que a água, em questão de horas, levou embora. Então, a onda econômica, ela só vai ser superada se o lojista que está lá, o lojista, o empreendedor, o prestador de serviço, seguir trabalhando de forma mais intensa possível, divulgar o seu negócio, né, impulsionar, fazer promoções, fazer atratividade, e que as pessoas que não estão agora, neste momento, impactadas diretamente, elas sigam consumindo, porque aí elas vão ajudar indiretamente aqueles... Ajudaram na época do resgate, ajudaram nas doações, ajudaram na limpeza, mas agora a ajuda maior é através do consumo. Essa é a minha visão. Deve ter um prestador de serviços, né? Pequeno, né? Diante das coisas que... Mas necessário para todos, né? Como é que tu está enfrentando isso? Porque cortar cabelo, fazer barba, etc, né? Até tem gente que faz em casa, né? Sim, dependendo do caso, sim. Que nem na pandemia, né? Aconteceu muito, diminuiu muito. Mas o que acontece? Aqui no Shopping Total é uma região mais central e um shopping também, então tem uma infraestrutura melhor, né? Muita gente ali, vizinhos, gente que morava perto, estavam sem luz, sem água, sem nada, né? Não conseguiam nem ficar em casa mesmo em prédios, a água chegando no segundo andar já. Então, a gente mudou o público um pouco, né? Ao invés de atender o pessoal que mora ali, que teve que sair, acontecia de muitas pessoas de outros bairros virem ao shopping, e a gente vê, assim, o pessoal com mala, com tudo que tinha, assim, sobrado, vindo cortar cabelo, entendeu? Então, mudou o público. A gente não teve, aqui no Shopping Total, um impacto tão negativo em faturamento, porque a gente teve recepcionou esse pessoal, né? Eu costumo falar que o motivo foi ruim, né? De ter um mês bom, um aumento de relativo, fluxo. Um aumento de fluxo. Mas é o que o Carlos falou, a gente precisa tocar, né? Na Zona Sul, sim, a gente atendeu mais, cliente novo praticamente não apareceu o mês inteiro. E a gente atendeu muito os clientes dali, da região mesmo, deu uma boa baixada, mas de maneira geral a gente procurou manter o mês da maneira que dava, assim, que normal. Barbearia, né? Salão de beleza é o fluxo do conhecimento. Porque as pessoas sentam e começam, tu viu hoje, tu viu isso, Sim. vi no jornal isso. Sabe tudo. Tal. E aí? Aconteceu isso muito? Sempre. Te contaram muitas histórias? Nossa, tragédias. Aqui no Shopping Total, gente que ajudando em resgate, que perdeu tudo. A gente atendeu esses dias um pastor da igreja ali da frente ali, que o cara tava ali ajudando as pessoas, foi cortar o cabelo com a gente, tava ali ajudando as pessoas, perdeu tudo. E tava ali ajudando, né? Então isso a gente ouvia todos os dias, várias vezes no dia. Agora é interessante isso que tu falou, né, da mudança de público. Sim. E a gente também percebia em alguns momentos, e parabéns, assim, porque essa questão de tu poder ver essa percepção e poder fazer o que tu fala, do acolhimento, do atender bem, sim, independente do que aconteceu, e às vezes até a pessoa precisa muito mais disso, desse carinho, independente do poder aquisitivo, independente do perfil que tá, porque teve gente que saiu com a roupa do corpo. Muita gente. Né? Então, às vezes sai com a roupa do corpo, ainda mais foi um sábado. Uhum. Teve gente que saiu e teve que atravessar uma água suja. Então, entrou no shopping de uma forma que talvez não saísse de casa assim para ir para um shopping. E o Total, exatamente, a gente teve uma história muito... No começo era evidente, assim, as pessoas sentadas no shopping, no mall, no chão, e eu peguei banco do shopping e disse, a gente pode arrastar, falando para as pessoas, a gente pode botar esse banco aqui que fica mais confortável para vocês, que é próximo à tomada. Ou seja, esse movimento ele é importante, esse movimento é fundamental, que é isso da receptividade, né, do pegar e, de novo, vem aquela tua primeira pergunta,
uma dificuldade, né? É uma desculpa, não, ela não é uma desculpa. Às vezes até ela pode ser um motivo para. Se a gente for pensar em coisa de desculpa, né? Enfim, de palavras, né? Jogo de palavras. Mas isso que tu fala é muito importante. Então, a gente enxergava pessoas no shopping que tinham poder aquisitivo e que parecia que não. Uma calça de moletom no meio do joelho ali, levantada, né? Arregaçada pra cima, sentada no chão, com uma cara de apavorada, né? E... A gente ali fica perto do banheiro, né? Da entrada. E a gente via direto, assim, gente chegando com molhado até o pescoço, assim. E tinha gente que ia tomar banho na pia do banheiro. E tu via que não era morador de rua, entendeu? Era gente que nem a gente, que tinha perdido tudo e que tava ali pegando uma água. Antes não tinha, acho... se recompondo. Acho que não tinha aqueles reservatórios da prefeitura, né? Do DEMAI, né? No início. Daí depois sim, depois ficou um pouco mais tranquilo. Carlos e Luiz, vocês abordaram, eu acho que esse é o momento mesmo, que a roda tem que girar. Né? Nós temos que fazer ela girar de qualquer maneira. Qual é o segmento de vocês, como é o segmento mole, né? E eu acho que as doações se centraram muito mais no segmento mole, né? Gente que doou muita roupa, que se desfez, né? Etc, etc. Os brechós entraram em moda violentamente. Blá, blá, blá. Qual é o segmento que deve fazer a roda girar? É a linha branca? É o ramo duro? Porque esse é mais difícil de doar. Eu acho que essa necessidade que o consumidor, que o cidadão vai ter de conseguir, de ter que comprar todos os seus mobiliários. O ramo de construção civil, acho que também civil, a gente está muito a gente está na expectativa ainda do que vai acontecer. Vão ter bairros que não vão existir mais. Vai ter regiões, a gente já sabe, ali nas ilhas parece que já é um consenso que não tem mais como as pessoas seguirem morando em certos pontos das ilhas. Muito próximo, né? Sim, não dá para repetir as porcarias, né? É o mínimo que a gente espera. Chega, é que, né, as não nossas pode lideranças... fazer de novo, né? Exatamente. A gente tem que tentar entender que essas situações podem acontecer de uma maneira mais frequente, pelo menos é o que tem acontecido, né? Nós tivemos agora, nos últimos 12 meses, 3, 4, 5 eventos, né? Bastante... Muito fortes. Fortes, né? Fora aquela da Ventania também, né? Sim, que janeiro. Do shopping. Janeiro foi o ciclone, aquele que foi terrível. E aí... Eu e o meu amigo Betinho fomos afetados. Foram afetados. E aí a gente tem que... O mínimo que a gente espera é que tenha uma consciência, um estudo e uma condução das lideranças para que esses problemas não se repitam. A gente não fique enxugando gelo. Isso deve trazer uma repercussão na construção civil, mas também na linha da linha branca, né? As pessoas vão ter que recomprar, e aí já tem várias iniciativas e programas governamentais para subsidiar ou então para desonerar de impostos alguns itens que movimentam o comércio. E aí a pessoa vai lá comprar uma geladeira nova, na loja de eletrodoméstico, o vendedor vem comprar uma roupa nova na nossa loja. Porque hoje vai cortar o cabelo. Para quem perdeu tudo é prioridade, né? A linha mole, a linha dura, né? Roupa, eletrodoméstico. Não teremos diferença nisso, Luiz? Não sei se teremos diferença. Prioridades, eu estou dizendo. A tua prioridade é sobreviver. E muita gente precisa, é claro, né, de uma geladeira, de um fogão, de uma cama, mas também precisa se vestir, né? Principalmente no meu segmento infantil, criança cresce muito rápido e de um ano para o outro não serve. Mas, ao mesmo tempo, existe um movimento gigante com a questão das doações, né? E só que assim, quando tu doa, normalmente tu repõe o que tu doou. Exatamente. Então é uma coisa que falando nisso do repor, boa, eu ia te fazer essa pergunta. Como está sendo repor mercadoria?
A gente teve bastante dificuldade agora, assim, teve itens, por exemplo, meia calcinha, cueca, que o que eu tinha de estoque eu doei de início, assim, então eu fiquei até sem produto para venda. Até tinha os fornecedores, porque não são daqui, a maioria dos meus fornecedores são de Santa Catarina, enfim. Estão com dificuldades de acesso. Exatamente. Então, assim, tem o produto, né, e não conseguia a entrega desse produto, né. Mas agora já está normalizado, assim. A resposta da indústria com vocês está sendo ótima? Está sendo recíproco? Eu acho que, no meu caso, assim, eu acho que teve fornecedores que eu nem pedi, os boletos de tal mês está congelado, vai para agosto, setembro, né. Um deles, assim, né? Mas a maioria, eu acredito que por ser um fato isolado, uma indústria de São Paulo que vende para o Brasil inteiro... Não pode fazer que nem a indústria financeira, que prorrogou, mas quer cobrar juros. Sim. Agora tem um outro segmento, por exemplo, Nenê, que eu estava falando com o lojista, né? CVC e Bifly. Eles não têm, pegando a questão de estoque, eles não têm estoque na prateleira. Porque como é que tu vai fazer uma venda de uma viagem hoje para o Rio de Janeiro, para o Nordeste, ou que nem aquela questão toda que está acontecendo com Gramado, né? Mas então, ao tem mesmo alguns tempo, setores que são mais impactados. Prejuízo de produto, né? A mesma coisa, assim, prestação de serviços. Exatamente. Tu não perdeu um produto, tu não perdeu as roupas, tu não perdeu os calçados, tu não perdeu os móveis eletrodomésticos. É óbvio, tu tem um baita prejuízo, porque tu deixa de vender, né? Tu não recebe. São impactos diferentes, né? Deixar de vender, que nem serviço. Tu não perde duas vezes, né? Tu não perde duas vezes. A gente perde duas vezes, é bom. Perde patrimônio e perde o lucro, né? A venda, né? O faturamento. Fluxo de caixa, né? Liquidez. Mas o que a gente percebeu bem na pandemia é como os setores eles são interligados. Enquanto não voltou o setor de eventos, né, de festa não por conta das restrições de distanciamento social, não vem, tudo parava. Parecia que as coisas não adiantava estar com a loja aberta porque ela estava vendendo 40%, 50% do que... Quando começou os eventos, mudou. Simplesmente, no mesmo mês. Que eu estou usando é do movimento do setor de eventos. Ficou muito legal essa camiseta. Essa campanha ficou linda. Ficou linda. Essa marca, inclusive, é de um Márcio Calage. Ficou super bonito. Tu sabe que RS nasce. Eu acabo falando Renasce. Renasce. É muito automático. Mas é proposital. É exatamente isso. A ideia Renasce. Mas eles estão extremamente preocupados. Tudo de novo. A coisa só vai voltar no segundo semestre. E eles têm um agravante principal que se chama aeroporto. Sim. Nenhum cantor, nenhum artista desce hoje com uma estrutura de 1. Ele desce com uma estrutura de 100, 50. E o aeroporto não só eventos, né? O aeroporto mexe em toda na tua, do shopping, na minha vida, na tua vida. Eles estão falando em carga pesada só em março do ano que vem. Nossa. Ali no shopping a gente atende muita gente que vem, às vezes, do aeroporto ou da rodoviária. Rodoviária é outro problema. A rodoviária, o Transurb. O Transurb, que também só estão falando em outubro. Diz que está funcionando uma parte, né? Ele está até Canoas. Então, mas assim, o centro de Porto Alegre recebe 70, 80, 90 mil pessoas público só por dia. Que loucura. Isso afeta diretamente vocês. E a diferença, por exemplo, uma loja de roupa para um restaurante é que a loja de roupa trancou tudo. As pessoas não compraram roupa. Liberou, as pessoas vão precisar comprar roupa, aquelas roupas que elas não compraram, elas vão precisar comprar de volta. Então, a gente tem um movimento ali de demanda reprimida, que alguma coisa a gente consegue recuperar. Claro que não é 100%, mas alguma coisa a gente recupera. Agora, o restaurante, a pessoa não vai comer 2 pratos de comida quando liberar. Ela não tem demanda reprimida. Aquele atendimento que não fez, né? O cabelo a gente enrola um pouquinho para cortar uns 10, 15 dias, mas depois vai ter que cortar. Mas aí não corta 2 vezes. É o mesmo cabelo, corta uma vez. Restaurante, eventos. Agora, uma coisa assim da economia, né? A gente estava até falando quando vinha para cá, que tu dissesse, né? Que as pessoas estavam... talvez não comprando em mais quantidade, mas comprando melhor, né?
A gente fez a campanha agora de mães, que estava na sequência, a gente inclusive estendeu a campanha de mães, né? Ela foi muito diferente. Ela foi. Não houve, né? Ela não aconteceu, ela foi quase que namorada. Para quem trabalha no segmento feminino, assim, né? De mães. Foi muito difícil, assim. E Dia das Mães é o segundo Natal, né? Namorados agora. Ele foi tão. Ele foi tão pesado o impacto do Dia das Mães que a gente, lá no semanas anteriores, a gente discutia se valia a pena mudar a data, criar, mas não existia mudar uma data comemorativa. O que a gente fez em termos de campanha no total? Aniversário. Exatamente. Isso que eu falei. Foi exatamente a frase. O que a gente fez, né, como shopping, assim? A gente tinha uma campanha que era sorteios, prêmios instantâneos, era a cada R$300 em compras, girava uma roleta e tinha prêmios instantâneos, vários prêmios. E também os R$20 mil, que agora a cliente vem buscar, aviso vocês lojistas, tá? O cliente não buscou ainda o prêmio, vem buscar os R$20 mil em totaletas, né? Que é uma moeda interna do shopping. Legal. E a gente estendeu ela até o dia... Imagina tu fazer uma campanha de mães até o dia 2 de junho. Termina, já começa com namorados, né? Então... Maio ainda tem noivos, dá pra gente dar uma misturada. E o ticket médio de mães foi mais baixo do que os anos anteriores. Namorado já deu uma melhorada, deu 360 mais ou menos, que deu o ticket médio de namorados, que eu acho que tem a ver com isso que tu falou. Tem. Mas é claro, não foi um boom. O fluxo do shopping, por exemplo, tem sido maravilhoso. Agora, o fluxo não quer dizer necessariamente que se faça uma reversão de vendas, né? Agora, em alguns segmentos, sim, outros não. Então, isso tudo vai... Para ter uma ideia, a gente vende produtos para cabelo, barba também. E a gente fez uma promoção agora de Dia dos Namorados. A gente, em 12 dias, bateu o nosso recorde, que a gente já vendeu na história. Então, as pessoas que têm alguma condição querem gastar. Só que não sei o motivo, assim, talvez seja por compensar alguma coisa que perdeu, não sei. A gente estava falando sobre isso. Tem um fato relevante que a gente precisa considerar, que houve uma antecipação de receitas bastante grande, uma postergação de despesas. Então, a gente às vezes não tem a dimensão que o peso do FGTS tem na economia. E quando o governo libera... 5 mais liberação de fundo de garantia, isso dá no mínimo uns 10 pila. Exatamente, exatamente. A liberação do fundo de garantia, então, teve gente que não foi afetada e também conseguiu resgatar, né, fazer a retirada. E aí vai usar. E aí a gente percebe, percebe o quanto algo que foi pensado para ser bom talvez não seja, acaba sendo um tiro no pé. Porque faz isso, libera o dinheiro, as pessoas podem consumir. Tem no mínimo mais 10 e movimentar a economia. Pessoa aí que entrou no mercado. Agora, a forma como ele vai investir nisso, como ele vai fazer isso, que aí vai depender muito mais da habilidade de vocês do que dele, né? Ele tem que ser atraído por isso. Né? Agora, Carlos, deixa eu te ver, tu tem uma loja de galeria, né? Sim. Que foi afetada, né? Eu recebi várias queixas de prédios que não estão funcionando ainda, porque a maioria dos problemas dos prédios, das construtoras que construíram suas bases de eletricidade, mecânica, todos os acessos desses prédios foram alagados e tiveram problemas terríveis de recuperação. Tem um prédio na frente ali do Tribunal de Justiça, lá uma travessa da Borges, lá em Ipiranga. Aquele prédio que fica bem na frente. Diz que a previsão é só começar a funcionar a partir de outubro. E ali tem 400 escritórios. Gente que teve que sair, teve que alugar em outros lugares, mas em compensação não conseguiram subir para pegar os seus equipamentos, etc, etc. Essa negligência não pode ser cobrada. E a gente nossa que está fazendo esse mal. E isso que me preocupa. Porque foi uma consultora nossa, é uma administradora nossa,
e que não está sentindo na pele a coisa, sabe? Então nós temos, além dos problemas de todos os problemas que a água fez, mais esse grande. O nosso caso ali na galeria, a gente tem uma subestação da CE no subterrâneo da galeria. E aí, sim, a Silvia teve isso com o edifício dela. Exatamente. Então a gente teve que conseguir um gerador, aí conseguir um gerador num período em que está todo mundo querendo, é difícil, é caro. Aí depois aí é um gerador mesmo. É um gerador. E aí depois tem que conseguir bombas para retirar a água, depois tem que conseguir gente para poder fazer a limpeza do lodo, e aí analisar os equipamentos, que são equipamentos de 50, 60, 70 anos. Que é o que aconteceu infelizmente, nas nossas casas, né, de água. Exatamente, nas casas de água. E aí retirar essa água, retirar o lodo, analisar e aí depois encomendar os equipamentos, se é que eles ainda existem para fazer a manutenção. Então, e isso é bastante. Agora eu estava vendo que estava vindo para cá e estava ouvindo que o Rua da Praia Shopping lá no centro também está com essa dificuldade, não tem previsão porque tem uma subestação da CE e aí não consegue ter ligação de energia. São prédios muito antigos, né? Prédios muito antigos. Tecnologia. Eu, por coincidência, fui almoçar num restaurante ali na Lucas e me encontrei com o povo da Sabesp. E aí, eu sou um curioso, me aproximei e digo, e aí, como é que tá e tal, quais são? Um cara disse assim para mim, olha, foi sorte que aconteceu agora, porque as gambiarras que tinham nas casas de vocês, eu não vejo nem na pior favela de São Paulo. Nossa. Então, isso entristece. Né? Isso entristece e é uma notícia que esse cara vai sair daqui e vai contar em São Paulo o que aconteceu. Né? Claro que não vai ter a conotação de uma emissora de TV, ou de um jornal, ou de uma rádio. Mas é muito ruim, né? Sim. Nós não estávamos tratando as coisas com o verdadeiro respeito que elas mereciam. Né? Assim como não sabíamos que nas galerias tudo dependia dela, de uma subestação. Né? Que no edifício e tal, e aí? Que dessa construtora que não blindou, porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Assim como foi a água, pode ser um outro cara que venha e bata com o carro numa estação dela, que não sabe da gravidade que pode acontecer. E aí? Eu gosto de uma frase que diz o seguinte, que errar uma vez é humano. Eu acho que a gente errar, tudo bem, agora a gente tem que aprender com erro. Por isso que eu acho, Carlos, que o papel das entidades, porque ela é mais forte, entende? Uhum. Deve ser mais forte. Político passa, cara. Né? É que nem eu digo no futebol, o Inter está aí, o Grêmio está aí. Técnico, jogador, esse passa. O político passa. Mas nós, Nenê, né, de um modo geral, assim, eu acho que a sociedade, de um modo geral, tem que ser tem que instigar mais, tem que provocar mais presente, tem que cobrar mais. Por exemplo, quem de nós vai, muitas vezes, quando é votado alguma coisa na Câmara dos Vereadores, que nos interessa? A gente não vai. Não, eu vou dizer mais. A gente não participa. Eu aprendi isso no Cindy Lojas. A gente vai quando tem um aumento de impostos. Quando o pepino. Mas quando tem milhares de votações todos os dias para aumentar a despesa, a gente não vai. A gente não vai. Aí, só que assim, o que demanda o aumento de impostos? É o aumento da despesa. Então a gente vai às vezes querer... E aí já não tem mais o que fazer. Olha, não tem mais, não tem dinheiro, não tem de onde tirar dinheiro, tem que aumentar impostos. Quer ver uma coisa? Nessa história toda agora, nessa enchente toda, nessa dificuldade toda que a gente vem vivendo... Teve uma pessoa que me ligou e disse assim, com quem eu posso falar? Porque é minha rua, porque blá, blá, blá. Histórias que a gente ouviu toda. Eu digo, cara, liga pra tua, enfim, vereador. Teu representante. Liga pro teu. Mas é que não sei...
eu não tenho como te ajudar. A melhor ajuda, inclusive eu tenho telefone. Liga para tua vereadora ou para o teu vereador. Vai atrás, votou, cobra, vai, instiga. No segmento de tem uns que tem que instigar mais ainda do que outros até, né? Teve um determinado momento, porque o Senado e o Congresso são formados por médicos, advogados, representantes, enfim, vários segmentos. E eles começavam a criar... Agora não pode mais anunciar cerveja das 8 da manhã às 10 da manhã. Assim. Agora não pode mais fazer isso. Aí o Petrônio Correia, que foi o criador, talvez, da maior agência de publicidade desse país, que foi a MPE, disse: o mercado precisa ter um representante dentro do Senado. Nós precisamos pagar uma pessoa para ela sentir os movimentos, escutar o que está sendo falado nos bastidores, porque sempre tem um moleque, né, que vem e diz: pô, põe essa leizinha aí, que essa leizinha vai incomodar todo mundo. E o deputado disse: pô, que bacana isso, e aí, repercute como e tal, tal. Cara, vai repercutir assim, vai vir um cara te oferecer X para que tu aprove ou desaprove, e a coisa vai ser boa para ti. E aí, desde aquele momento que o Petrônio tanto bateu, o segmento botou o cara dentro do Senado. As coisas não começaram mais a passar como passavam. Aqui tem que ter alguém dentro da Câmara. Tem que ter, porque... E principalmente viver os corredores. É isso aí. Sim. Fazer não é viver a sessão. É a profissionalização, viver né? O corredor. É porque no corredor é que se criam as coisas. Entende? Assim como na barbearia a gente tem o conhecimento das coisas, os corredores da Assembleia, das casas do povo, como se chama, são terríveis. E a gente viu agora, né, assim, o papel da iniciativa privada, o papel de empresários, porque ter vergonha de ter lucro se os empresários fizeram o que fizeram neste momento de resgate, de ajuda, de dispor seu jet ski, seu jipe, sua moto, a sua alma, a sua vida praticamente. Então, sim, só um vários pouquinho, empresários né? que ficaram doentes. Vários. Né? Vários. Leptospirose. Então, O varejo, ele tem essa atuação com assessoria parlamentar, né, para fazer aquele... que a gente usa, às vezes, uma palavra que fica em tom pejorativo até, o fazer lobby, né? Porque no Brasil o lobby é quem paga mais pode menos, né? Era sinônimo de corrupção. Exatamente, né? sinônimo de corrupção. Mas o lobby, ele é tu tá atento para que alguém que é profissional da área vá lá fazer as ponderações de como esse impacto de uma lei mal feita... Lobby. Tem que ser como foi antigamente, o abobado da corte. O abobado da corte que todo mundo ria eram os olhos e ouvidos do rei. Sim, que ia passar lá porque todo mundo ele ia frequentar, tá lá o abobado, deixa aí, pode falar que ele não vai entender nada. Pelo contrário, ele entendia tudo. Né? Levava para o rei. E o rei chamava e dizia: não, vocês não vão fazer isso. Entende? Então, é isso que tem que ter. Sim. Não precisa ser um assessor parlamentar, um cara todo posudo. Não, tem que ser o cara que sabe o simples. Né? Que ouve, amigos de todo mundo, senta no cafezinho, senta nisso. E essa foi a função que o Petrônio idealizou. Né? E outra coisa, esse cara é trocado de 6 em 6 meses. Para que não seja viciado. Aí eu acho uma boa ideia. O problema é se perpetuar lá. Não, esse cara é trocado. Aí é bom. Mas eu acho que a tua cadeira lá, como o Nenê falou, eu acho que tá tudo contigo. Isso agora, tá? Tem que começar a preencher mais essas cadeiras, a gente vai começar a mandar A gente tem um representante na Câmara de Vereadores. Que legal. Tem. Eu acho que pode funcionar, mas esse negócio de trocar, eu acho importante. Eu sou um cara que eu me incomodo muito com as coisas no Brasil, principalmente na situação tributária, porque a gente criou no país uma mecânica, né, uma dinâmica de tributação em cima do consumo através das empresas. Eu costumo dizer que a empresa é o braço do governo de arrecadação,
que ele faz o serviço para o governo, só não é remunerado por isso, né? Mas ele que cobra impostos e com essa incidência sobre o consumo, o cidadão não consegue perceber quanto que ele paga de impostos. Que lá 40%, 50%, 60% do que ele está consumindo, o vestuário, por exemplo, é 60%. Aí a gente fala do imposto das blusinhas, né? Naquela que não tem... Né? Que coisa é um absurdo. Que a gente não cobra impostos de um produto importado, que vem todo... Né? Tem um negócio que foi todo verticalizado, que sai da indústria direto para o consumidor brasileiro, não paga impostos e a gente aqui... No país temos uma tributação que chega a ser 60% do valor consumido. O que é 60%? O Fábio da Rema está falando em 90%. Eu faço a conta de cima para baixo, ele faz de baixo para cima, né? Tá. Então, que dá no mesmo. Mas assim, se um produto, a gente está vendendo um produto por R$100 na loja, ele, na verdade, para o lojista, ele está entrando 37%. 63% para o empreendedor. Né? 63% ficou... para os órgãos públicos. Então... que fique claro que não é 37 de lucro. 37 que desses 37 tu vai tirar todas as tuas despesas, todos, né? Tecido, matéria-prima, pagar fornecedor, pagar o shopping, pagar o aluguel. Silvio, que criou a gangue, saudosa gangue dos bons tempos, dizia que o markup tem que ser 300%. Senão não sobrevive. Mas aí também tu não vende. Não, mas eu estou dizendo isso. O ideal seria equilíbrio, né? O ideal seria. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem as entidades que representam os empreendedores, elas vão e fazem o seu papel. Vai aumentar o imposto pro cabeleireiro, pro barbeiro. Vai aumentar impostos para o setor de infantil. A gente vai lá e se posiciona. Mas... a gente não tem entidades que defendam o cidadão, entidades fortes que defendam o cidadão, porque é muito complicado a gente, toda vez que tem um aumento, por exemplo, agora recentemente, por 2 vezes, o governo do estado tentou aumentar a ICMS. Quem é que vai lá se posicionar? Os empresários. O que entra lá no ouvido do cidadão, do eleitor? É dinheiro que os empresários vão ter que pagar mais. Né? Mal sabe que são eles que pagam, né? Exatamente. Mal sabe que são eles... o lucro do empresário. É sempre no final. E é sempre o consumidor. Empresa, CNPJ, é o empresário que é ganancioso, que... Né, maldoso, né? Que tem que ter vergonha de lucro. O governo é bom. O governo é bonzinho, ele me dá escola, ele me dá creche, ele me dá um rancho, ele me dá Bolsa Família, entre aspas, né? Então, o político é bonzinho, o vereador é bonzinho, volta lá um monte de leis para beneficiar tal setor. E o empresário que é o mal, que cobra muito caro, é ladrão, né? Eles não conseguem enxergar que quem paga são os impostos. Então, por isso seria importante que nós tivéssemos entidades dos eleitores, dos cidadãos, para defender. Está dando uma baita ideia, hein, Carlinhos? Olha, eu estou quase me mobilizando aqui. Porque que aí essas entidades vão explicar para o eleitor lá e dizer, olha, tá vendo esse aumento de ICMS? Esse aumento de ICMS não é para o empresário. Meu voto é pro Carlinhos. Tô junto, Carlinhos, tamo junto. É que aí vem também... É importantíssimo isso. É a voz do povo. Porque aí nós vamos ter gente lá dentro quando estiverem fazendo lei, explicar, olha... Tu acha que isso aqui é bom? Não, isso aqui vai ter uma repercussão assim, e depois vai ser cobrado de ti. É o cidadão que está pagando por esse ICMS aumentado. É isso que vocês querem realmente? Porque esse portal da transparência é o menos transparente possível. Exatamente. Né? Ele não existe. Né? Porque se o portal da transparência fosse realmente transparente, a gente saberia que um ministro da Justiça ganha R$1 milhão por mês. Exato. Somado todos os penduricários que ele tem, ele ganha R$1 milhão por mês. Isso é possível num país desses? Claro que não. E aí, se ele ganha R$1 milhão por mês, isso estoura na tua loja, estoura no teu negócio de barbearia, estoura em ti, na tua loja, e estoura no shopping. Sim. Sabe? Então, tu tem 11 ministros que ganham 11 milhões por mês, cara. Divide isso por 200. Mas é pouco, né, coitados. Então, isso é um horror. Nós estamos falando só de 11, né? Nós estamos falando só de 11 que aparecem, né? Mas, e os milhares por trás desse negócio, né? Aqui. Sim, acho que esse é o movimento, esse movimento de
tentar educar as pessoas para que elas entendam que quem paga muito imposto no Brasil não são empresas, quem paga muitos impostos não são as empresas, são os cidadãos. Uma outra coisa que é difícil de explicar também, que um salário mínimo no Brasil não é R$ 1.400. O salário mínimo no Brasil é R$ 3.000. Um funcionário não custa o dobro para a empresa do que ele recebe no final do mês, ele só recebe metade. E isso faz toda a diferença. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Faz toda a diferença. Contra-cheque no Brasil é a maior fraude que a gente institucionalizou. Não é R$ 1.400, aí os descontos deles... O contra-cheque tinha que vir. Quanto é que tu ganha? Salário mínimo é R$ 3.000 é o teu salário. Mas 35%, que é os 27% da empresa e mais os 8% do funcionário, vão para o INSS. 8% vai para o fundo de garantia, 4% vai ficar para multa sobre o fundo de garantia, 8,33% vai para a empresa vai segurar no caixa dela para te entregar no final do ano no 13º, que a pessoa acha que o 13º é um salário a mais, mas não é um monte de salário a menos durante o ano. Então, o que faz essa regra de remuneração? Ela deprime o salário do trabalhador. Chega no final do mês, o trabalhador que custa 3 mil, que é o salário dele, ele é descontado mais do que 50%, ele leva para casa 1.200, porque tem todos os descontos, e as provisões e os impostos. Desses 1.200, ele chega no mercadinho para fazer as compras dele, metade é impostos. O salário dele é 3 mil, ele sobrevive com 700 reais. Como é que fecha essa conta? Com o banco. Aí eu vou lá no banco, eu vou lá no comércio, com mais trabalho. E o culpado é tu, lojista, ou tu, dono de uma empresa, ou tu que come o dinheiro do... E aí deprimindo o trabalhador. Tudo é comer em 10 vezes. É tu chegar no supermercado e parcelar a tua compra. Acho que é o mais triste. Exatamente. Isso não poderia acontecer. Comida não pode ser parcelado. Nem roupa. Né? Nem roupa. Nos Estados Unidos não tem parcelamento de vestuário. Né? São coisas básicas que... Agora, como é que o cidadão aí... Se a gente pegar agora e olhar no todo, o meu trabalhador é o meu consumidor. O meu consumidor é um trabalhador. Todo trabalhador ele é um consumidor. Ele chega no final do mês, ele tem R$600 para consumir. Aquilo que para ele produzir, se ele consumir só o que ele produziu, ele teria que pagar 3 mil. Como é que fecha essa conta? Só pegando empréstimos, abrindo mão de consumo. E ele sabe disso, Caminho? Não sabe. Não sabe e boa parte do empresariado... Quando ele sabe pelo mal. Ele sabe pelo mal, ele sabe... E tudo desconta dele. E se a gente tentar explicar isso... É pior? Ele não consegue compreender. É difícil tu explicar para uma pessoa que o fundo de garantia é ruim para ela. É o dinheiro que o governo está roubando dela para fazer propaganda política. Né? Programas sociais que não tem, de social não tem nada. É ruim tu explicar, olha, o 13º... É ruim, na verdade, o que é ruim de explicar? É que o trabalhador... Que o custo, que o trabalhador não custa o dobro para a empresa, que ele só recebe metade. Porque a primeira coisa que ele vai te dizer é que, mas se tu não me pagar, se o governo não te obrigar a pagar, tu não vai me pagar. Mas a gente não paga. Na verdade, o governo... É o teu dinheiro. Quanto é que custa? 3 mil reais. Eu vou te pagar 3 mil reais, só que eu vou te pagar assim. 1.200 no final do mês, depois no final do ano eu vou te dar mais isso, depois se eu te mandar embora, a cada 3 dias, ano trabalhado, eu tenho que te pagar 3 dias de aviso prévio indenizado. Isso tudo vai pro custo. E é por isso que o governo não estimula o MEI, por exemplo. Porque o MEI, o cara vai pagar um imposto ali de, sei lá, dependendo da categoria, 60, 70 reais. Aí é mais fácil incentivar que o cara seja CLT, que o governo ganha muito mais, entendeu? Agora pensa o seguinte, o cara ganha... Isso é uma outra coisa. Verdade. É? No Uber, barbearia, Sim. o pessoal não tem carteira assinada. Se a Uber tiver que assinar a carteira de todo mundo, vai sair do país, não tem. Não, aí a renda dele, que é de 4, 5 mil reais, vai cair para 2. Exatamente. Ele não vai ganhar 10. E o que tu está trazendo... O carro terminou. E o que tu está trazendo é super importante. A relação que é dentro de uma estética, de um cabeleireiro de serviço, ela é muito diferente e ela é muito mais transparente, mais real, na verdade, Sim. né? Porque tu tem como se fossem sócios, né? Alguma coisa nesse sentido. E por isso que a remuneração também é mais alta. A média é de 5 mil reais. Média.
Sim. No mercado aí não é isso, né? No varejo. Mas aí tá, né? Você pega no varejo um vendedor hoje, o piso da categoria é R$ 1.840. Imagina. Se ele fosse meia, 3.700. Uhum. Mais as comissões, 5 mil. Sim. Uhum. Agora tu pega um padrão de vida de 5 mil e um de 1.500, que é o que ganha 1.800 quando tu tira os descontos ali dele, né? Que aparecem no contra-cheque dele, porque tu tira todos. É 1.400, 1.500 reais. Como é que tu sobrevive? Agora, entrega... Vamos mudar a lógica. Amanhã a gente muda. Acabou. Agora nós vamos incorporar todos os direitos e encargos trabalhistas, que era a carteira verde e amarela, que surgiu um movimento de fazer uma legislação da carteira verde e amarela. Pega e transforma tudo isso em salário líquido no final do mês. Nós vamos ter a renda média do brasileiro dobrada. O que vai acontecer? Eu vou vender o dobro, ela vai vender o dobro. Porque a demanda... Aí a gente vai contratar muito mais gente. Nós vamos precisar muito menos de Bolsa Família, de benefícios fiscais, Então, eu volto para a primeira pergunta que eu te fiz. Por que as entidades não fazem tudo isso que tu está dizendo? Sabe? Eu entendo que elas estão acomodadas, cara. Eu te diria o seguinte, elas pensam na árvore e não pensam na floresta. Pelo menos todas que eu acompanho. E eu venho há muito tempo acompanhando os caras de CDL e vejo as mudanças que são feitas no marketing. Cara, ninguém dura no marketing de uma entidade dessas. É impressionante. As queixas são terríveis. Né? Por quê? Porque há um poço de vaidade incrível de assumir esse cara, que parece que é imponente e tal. Né? Agora o presidente da Fiergs, que assumiu, ganhou por um voto, parecia que ele estava ganhando, sabe... O cargo da rainha da Inglaterra. Que isso, cara? Não pode ter. Eu posso ter orgulho porque eu vou fazer. Agora, ter orgulho porque eu sou presidente? Não, né, cara? Faz. Orgulho de cargo, né? De título. Mas eu acho que é o grande desafio... Eu tô abrindo, assim, esse é um pensamento que eu tenho, um raciocínio que eu tenho, que eu tô abrindo, que a gente está aqui. Mas eu acho que é um grande... Eu acho que é um grande desafio de comunicar, né? De forma assertiva, primeiro. De compreender, é difícil de compreender essa dinâmica, tem que ter... E o político tem muito medo dessa discussão, porque... Eu vou usar um termo muito ruim. Eu acho que é uma estrutura muito viciada, viu, Carlinhos? Com certeza. As eleições são viciadas. Os grupos são os mesmos. Né? A disputa divergente é um faz de conta. Né? Porque, no fundo, eles se unem todos. Sim. Está aí, né? Sim. Agora se uniu para fazer a Federação dos Varejos, não sei o que. Eram inimigos de morte, né? Não são mais. Né? Tudo bem, criada. Né? Então, eu acho que é todo um mundo de faz de conta. E isso nos prejudica no todo. Né? Não permite que tudo isso que tu explicou seja posto em prática. Seja exposto para todo mundo, entende? Eu acho que porque esse é o papel do CDL. Cara, vamos dizer o que é a verdade. Tu concorda, Luiz? Tu ficou meia... Não, eu acho que tem muita coisa envolvida, assim, e particularmente... E tu não gosta, né? Não, acho que nenhum empresário gosta, né? Mas a gente não está ali vivendo o dia a dia para saber exatamente, e eu não me sinto em condições de julgar nesse caso, porque eu desconheço as regras, as normas. Mas eu acho que tu não precisa julgar, tu tem que participar, Luísa. Não, Luciana. É não, Luciana. Desculpe, perdão. É que a Luísa Klein a filha. Vocês têm associação? Sindicato. Sindicato. Dos cabeleireiros é geral, né? Pro ramo forte, da beleza. Que é forte. Esse é forte. É forte. É forte. Mas, sinceramente, para nós não tem muito... Eles são fortes, mas não tem muito benefício, não. Nenhum, na verdade. Para mim, nenhum. Eu vim do sindicato dos bancários, que era muito atuante, né?
Então eu Sim, vejo do Olívio. eu vejo a diferença, assim, que enquanto eu era funcionário do banco, né, eu era muito atuante, muito bom. O Olívio é vivo. Nunca mais... Sim. Aí Era foi funcionário do Rosário. do Banrisul, né, ele era. Ele era do Banrisul, acho. Ele era do Banrisul. Aham. É? Não, Candidato a senadora Foi contra o candidato Mourão. a faz senador, parte do perdeu ali pro calendário, Mourão. faz parte do calendário de bancos uma ou duas greves, faz parte, né? Só que agora não institucionalizado. adianta muito, né? Agora é tudo eletrônico, então cada vez impacta menos. Cada vez impacta menos, isso é verdade. Uhum. Gente, vê que uma hora passa rápido, né? Voando, já passou. Impressionante. Aí. Tá ali, ó, 59 minutos e 48. Nossa, É uma loucura isso. E a técnica, isso foi teu marido que inventou. A técnica dos podcasts diz que não pode mais de 1 hora. Porque senão perde audiência. Perde audiência. É. Na verdade, o Beto não tem muita paciência, então ele faz. Então, gente, muito obrigado mesmo. Eu acho que foi esclarecedor. Eu acho que nós vamos ter uma repercussão legal. Assim como a gente teve o podcast que a gente fez com os diretores de veículos para ver o que eles podiam fazer pelos setores, né? De que não trabalhassem de forma individual e sim, se um veículo estivesse prorrogando os boletos, que todos fizessem a mesma coisa. Se um veículo estava fazendo uma média de 5, se ele podia dar mais 5 para que esse momento, né? Porque eles têm calhaus, eles têm espaço e eles têm uma coisa diferente de vocês, que é não ter prateleiras. O que passou ontem na TV não passa amanhã, não passa hoje, né? O tempo é inexorável para eles, né? Então eles têm o dever de estar participando, não só com campanha, porque campanha não enche bolso, né? Não só dizendo para cima Rio Grande, não só dizendo renasce, reacinasce, né? E assim somos, né? Acho que participando com espaço, fazendo com que o negócio gire a roda, esse é o principal, né? Porque todo mundo sai bem. E com licença, talvez não da mesma maneira como tu estavas vendendo ou trabalhando, né? Mas eu acho que o Renasce tem muito também com se reinvente, né? Movimente. Talvez eu não gosto de reconstrói. Acho que reconstruir é ruim. É que nem eu costumo falar assim, mas o varejo, tem que ter transformação nas coisas. Tu fala em movimento, agora, é transformação. É que nem, às vezes se usa muito o termo, né, da resiliência, eu acho que tu toma uma porrada e tu volta para o mesmo estado. Não, tu toma uma porrada, tu volta, mas tu tem que voltar transformada. Tu tem que ter, de novo, a tua pergunta inicial da dificuldade. Aprender com os erros, né? Não tem que ter desculpa, sabe? Tu tem que pegar aquele negócio e vão fazer um movimento. Por isso que o transformar eu não gosto, mas fazer o novo, sim. Mas eu também não gostava do novo normal. Achava uma loucura. Puta, não existe novo... Sabe por que eu acho que é ruim o novo normal? Assim, é uma coisa muito, obviamente, subliminar, assim, né? Sei lá, individual. Quando tu diz um novo normal, tu te acostuma com aquela outra coisa que não é o que tu quer pra ti. Novo então, normal quer dizer que tudo era que tá tudo certo. Não se acostume com ou não se acostuma com isso. São outras coisas. Se é normal ou não, sei lá, depois a gente vê. Mas não vamos já dizer, nós vamos viver um novo normal. Não. O que é isso? Não. Um brinde a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. E que a gente faça